Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. Deus abençoe vocês. Já fazia algum tempo que eu não gravava nenhum vídeo. É que meu celular estava com pouca memória. Eu comecei a tentar gravar um vídeo um tempo desses aí e simplesmente o vídeo foi cortado no meio pela falta de memória. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu consegui colocar um cartãozinho grande. E aí recuperei boa parte da memória do meu celular. E em nome de Jesus, nós vamos estar fazendo o trabalho que a gente gosta de fazer, né, que é gravar os nossos vídeos. Então, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe vocês. Eu gostaria de tratar com vocês a respeito da história de José. Queria mostrar para vocês a forma que José passou pelos muitos sofrimentos. José sofreu uma quantidade, até chegar a ser o segundo maior no Egito, a ser a pessoa que salvou o mundo habitado da época. Então, meu irmão, minha irmã, José foi um tipo do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo veio para salvar a raça humana. E José foi usado por Deus grandemente para salvar a humanidade da época. Porque a história de José começa aqui no capítulo 37 de Gênesis. Aliás, começa um pouquinho antes, né? E José era o penúltimo filho de Jacó, filho de Jacó com Raquel. Raquel, aquela que Jacó trabalhou 7 anos para se casar com ela. E no momento do casamento, o sogro de Jacó, de uma forma fraudulenta, desonesta, colocou Lia no lugar de Raquel. Quando Jacó acordou que viu que era Lia que estava ali, se preocupou bastante e tentou conversar com o sogro, né? O sogro disse: não, trabalha mais 7 anos para mim e eu te darei Raquel, porque não é lícito a mais velha se casar antes da mais nova. Aliás, a mais nova se casar antes da mais velha. Então, Jacó trabalhou mais 7 anos e finalmente Raquel foi lhe dada por esposa. E desse casamento, dessa união de Jacó com Raquel, nasceu José, o penúltimo filho, e Benjamim, o último filho, o 12º filho de Jacó. E com o nascimento de Benjamim, Jacó ficou viúvo de Raquel. Raquel faleceu. Então, Jacó tinha um amor muito especial por Benjamim e José, porque apesar dele ter tido filhos com Lia e com ambas as servas, tanto a serva de Raquel quanto a serva de Lia, mas ele tinha um amor todo especial por Raquel, e esses 2 filhos representavam muito para ele. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, gerou um ciúme tremendo, né? na cabeça dos outros filhos. E eles começaram a odiar a José, gratuitamente. E ainda mais que Deus trabalhava na vida de José, e José tinha sonhos reveladores. E esses sonhos despertavam ainda mais o ciúme na vida desses irmãos. Então esses irmãos começaram a planejar dar um fim na vida de José. Começaram a pensar em matá-lo. Num determinado momento que esses irmãos estavam no campo trabalhando, José foi mandado pelo seu pai para verificar os irmãos. Quando eles viram José chegando, tiveram um plano de matá-lo. Mas um deles, que eu não me lembro bem o nome agora, se é Rubens ou se é Simeão, os irmãos me perdoem, chegou a dizer que não vamos matá-lo. Vamos jogar ele nesse poço aqui, que a intenção desse irmão era salvar a vida do irmão, né? Mas esse irmão teve que se ausentar por algum motivo, e nesse momento veio a caravana
uma caravana de ismaelita, pegaram e venderam José como escravo. José foi levado para o Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, e lá a mulher de Potifar botou os olhos em José. José, por ser extremamente temente a Deus, não aceitou os assédios da mulher de Potifar. E a mulher de Potifar, de maneira mentirosa, disse que José, que estava assediando ela, que tinha tentado agarrá-la. Então José foi lançado na prisão. Meus irmãos e minhas irmãs, lá na prisão, José teve a oportunidade de interpretar os sonhos de 2 funcionários do rei, 2 servos de Faraó, o copeiro e o padeiro. E ambas as interpretações se cumpriram ao pé da letra. E futuramente, esse Faraó teve um sonho duplo. Um sonho duplo porque o mesmo sonho trazia a mesma revelação. Mas então, ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. Então, esse copeiro foi lembrado, ele lembrou que quando estava na prisão, José interpretou o sonho dele e se cumpriu ao pé da letra, assim como também interpretou o sonho do padeiro e se cumpriu ao pé da letra. E esse copeiro falou para Faraó a respeito dessa questão dos sonhos, da interpretação, e o Faraó mandou chamar a José. E José interpretou o sonho do rei. E o rei achou que era algo tão agradável, tão grandioso, porque o sonho era a respeito de 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E o Egito ia passar por uma grande fome durante esses 7 anos de miséria. E o rei, vendo que em Josué tinha o Espírito de Deus, em José tinha o Espírito de Deus, colocou José para cuidar dos assuntos do reino, do palácio, da coroa, como queiram. E José, cheio do Espírito de Deus, cuidou grandemente da situação todinha. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que eu quero dizer com toda essa história, toda essa história que eu contei para vocês, ainda que de forma resumida, que como eu disse, a história de José começa aqui no capítulo 37 de Gênesis e vai até o final de Gênesis e ainda se adentra um pouquinho em Êxodo, de uma maneira bem pequenininha, mas se adentra no livro de Êxodo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu quero dizer para vocês, realçando o sofrimento que José passou, as agruras que José passou, mas tudo isso era plano de Deus, era Deus trabalhando na vida de José, porque Deus tinha um plano grandioso na vida de José, que era ser o Salvador da época. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos e minhas irmãs, que às vezes Deus permite sofrimentos na sua vida, ou na minha vida, que a gente não entende, porque o tamanho do sofrimento, mas isso, na maioria das vezes, eu estou falando aqui para servo obediente do Senhor, estou falando para homem e mulher que teme a presença do Senhor na vida dele, que procura fazer o que é certo, procura andar nos caminhos do Senhor, apesar do sofrimento. Apesar do sofrimento, não desiste de fazer o que é certo. Então é desse tipo de pessoas que eu estou falando. Deus permite o sofrimento na vida dessas pessoas, porque essas pessoas, com certeza, no futuro, ou talvez até mesmo no presente, vai ser usado grandemente por Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por sofrimento e você é uma pessoa temente a Deus, que procura andar nos caminhos do Senhor, mesmo que você não esteja entendendo o porquê desse sofrimento, não procure entender não, meu irmão. Não procure entender não, minha irmã. Fique firme nos caminhos do Senhor.
Fique parado nos caminhos do Senhor. Não se mova nem para a direita nem para a esquerda. E não volte atrás. Continue focado nos caminhos do Senhor. Continue focado na vontade do Senhor na sua vida. Continue focado em fazer a vontade de Deus na sua vida. De honrar a Deus com a sua vida, com seus atos, com as suas palavras, principalmente com a sua vida, né? Porque uma vida vivida tem muito mais poder do que qualquer pregação. Então, meu irmão, minha irmã, procure honrar a Deus com a sua vida. E Deus vai estar trabalhando na sua vida, ou estará trabalhando na sua vida, como sempre esteve, para que o nome dele seja glorificado na sua vida e muitas pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te proteja. E termino aqui com o nosso apelo costumeiro no final de cada vídeo, né? No final de cada assunto. Se você, olha bem, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você não está buscando intercessão através de outra pessoa ou através de outras situações, se você não está buscando salvação pelas obras, mas se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso agora mesmo, meu irmão e minha irmã. Porque você pode não ter 5 minutos a mais de vida, 1 minuto a mais de vida, 1 segundo a mais de vida. Então decida no seu coração agora, nesse momento, aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não buscando salvação em outro além do Senhor Jesus Cristo, não buscando intercessão em outro nome além do Senhor Jesus Cristo, porque não existe outro nome dado a nós para nossa salvação. O único que pode nos salvar, nos perdoar e nos limpar dos nossos pecados é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde, meu irmão e minha irmã. Até um próximo vídeo. Amém.